Você já tá confuso com tanto A que você vê na hora que começou a estudar espanhol? Tem A pra lá, pra cá, quando que eu boto A, quando que eu não boto A? Qual que é a hora de usar esse A? Jesus amado, me ajuda. Pois é, fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Fica aqui que eu vou te explicar como e quando usar este A em espanhol. Sim? E então, vamos falar espanhol? Olá chicos, que tal? Eu sou Juliana Maestra, professora de espanhol aqui no VHE, e hoje eu quero falar com vocês sobre a letra A em espanhol, não? Bueno, uma letrinha básica, fofa, uma vogal tranquilinha, pode dar mais trabalho do que você imagina em espanhol, porque em algumas situações que a gente acha que tá tudo igual, tá tudo lindo, maravilhoso, igual ao português, no espanhol tá diferente, tem uma A, surge uma A repentina e que atrasa as nossas vidas. Muito bem, a gente precisa entender um pouquinho como usar essa A. É um assunto muito vasto, muito amplo, aqui eu vou dar algumas dicas, algumas coisinhas que já vão abrir a sua mente e vão te ajudar aí a utilizar um pouquinho. E a primeira de todas eu quero te contar um case, né? Algo que sucedeu aqui com a gente do VHE. Muito bem, lá no comecinho, quando eu comecei a dar aulas de espanhol pela internet, comecei a criar o canal no YouTube, Facebook, essas coisas tal, a gente começou com o nosso nome com a ideia de fazer um trocadilho do português com o espanhol. E a nossa ideia era fazer assim: vamos, como se fosse no português, vamos hablar espanhol? Essa era a ideia. Então, na minha cabeça, eu estava falando vamos em português e hablar espanhol em espanhol. Muito bem. E aí, percebam que hoje em dia, né, a nossa marca, a gente utiliza tudo como vamos a hablar espanhol, sim? Então, muito bem, essa é uma das situações. O que aconteceu? Eu comecei na época a receber um monte de mensagem de várias pessoas falando: mas tá errado, em espanhol tem que ter o A, e não sei o que, não sei o que. Eu comecei a ficar desesperada e trocamos o nome. Porque, de fato, o que acontece no espanhol? Uma das regras básicas quanto à letra A, aí quanto a essa preposição, é utilizar o A, la A, depois do verbo ir. Então, utilizamos o verbo ir, a preposição a e o infinitivo, um verbo no infinitivo. Sempre que você vê essa estrutura, ir a algum lugar ou ir a hacer algo, não? A gente sempre tem que colocar o a. Essa é uma coisa que a gente está sempre falando para os alunos, para todo mundo, é uma coisa que a gente tem que bater a tecla. E isso aconteceu comigo. Na verdade, a nossa questão aqui era tentar fazer uma brincadeira com o português. Lá nos primeiros vídeos, a gente fazia dessa forma. Vamos falar espanhol? Essa era a ideia, né? Mas a gente, pra não acontecer, não dar confusão na cabeça dos estudantes lindos, que estavam corretíssimos ao me dizer isso, a gente mudou e deixou tudo em espanhol mesmo. Vamos a hablar espanhol. Mas é pra você entender que às vezes a gente mesmo se confunde, eu mesma me confundo às vezes, e esqueço, passa despercebido. Mas essa é a primeira situação clássica que você precisa estar atento. Verbo ir, preposição a, e outro verbo no infinitivo. Então, no nosso caso, vamos a hablar espanhol, né? Hablar está no infinitivo. Você poderia utilizar com outra conjugação, por exemplo, voy a viajar, por exemplo, sim? Então, não importa a pessoa com que você está conjugando o verbo voy, vamos, va, todo, não? Inclusive, se você tiver com o verbo no infinitivo, ir a, você vai utilizar o a também. Então, quando você está conjugando o verbo, preposição e um verbo no infinitivo, você poderia, toda vez que você utiliza o verbo ir também, você vai colocar o a. Por exemplo, voy a la playa. Ir a um lugar. Então, coloca na sua cabeça, tá usando o verbo ir, conjugado ou não, coloca o a, tá bom? Essa é a primeira lição em relação à preposição a em espanhol, que confunde a gente, porque a gente não tem isso no português, a gente não utiliza dessa forma, certo? Uma segunda situação que eu quero trazer para vocês, que é importante você saber quando está aí no seu começo, aí na sua jornada com o espanhol, é conhecer os verbos que pedem a preposição a também. Então, por exemplo, quando eu vou falar do verbo salir, quien sale a um lugar, por exemplo. Se você está dizendo de sair para passear,
E olha aí a diferença, né? Quando eu tô dizendo neste contexto, tá bom? Sair para passear, sair para algum lugar, no português eu utilizo o para, certo? Em espanhol, a. Salir a passear, salir a passear, salir a um lugar. É uma situação, tá? Quem ajuda a alguém. Então você precisa entender quais os verbos que vão pedir essa preposição. Profe, como que eu sei? Tem uma lista mágica, linda, maravilhosa? Não, não tem uma lista mágica. Você pode pegar dicionários, procurar, prestar atenção. Mas como eu disse em vídeos anteriores aqui já, o que você precisa é ler, estudar e estar atento a absolutamente tudo que você vê, porque aí você vai entender as diferenças, aí você vai ver as marcações. Claro que existem literaturas, existem livros que têm uma lista, mas ainda assim é um apanhado daquilo que mais se utiliza e muda de contexto para contexto. O que eu tô querendo fazer aqui então com essa dica? Resolver todos os seus problemas? Não. Chamar a tua atenção para que você precisa prestar atenção nos verbos, você precisa prestar atenção nas preposições utilizadas com cada verbo e em especial então nos verbos que no português a gente utiliza de uma forma e no espanhol de outra, tá? Essa é uma situação. E mais uma situação que eu quero trazer aqui para vocês é o uso do objeto direto de pessoa. Recentemente a gente deixou aqui uma aula completa para vocês, falando de objeto indireto. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, caso você não tenha visto ainda. É uma aula completa do Portal VHE, o nosso curso, que eu comentei para vocês que é a nossa primeira aula sobre objeto direto, indireto, tudo isso que é um apanhado de várias aulas sobre isso. Essa é a primeira aula, vai lá conferir, tá completinha para você aprender. E em uma dessas aulas, deste compêndium todo, nós temos a aula de objeto direto de pessoa. O que é isso, tá? Vou falar basicamente detalhes para você entender. Exemplo, quando eu vou falar em português, conheci um cara. Por exemplo, conheci um cara. Veja, coloquei um artigo aí, um artigo indefinido, porque é um cara qualquer, né? Lo que en español yo diría, conocí a un chico. Mira, entonces, hace falta poner lá. Toda vez que você vai falar de pessoas, que você vai fazer referência a pessoas no espanhol, não importa o verbo, né? Você vai utilizar lá, a. Olha que loucura. Sim, há uns detalhes sobre isso, há contexto sobre isso. Mas eu tô te chamando a atenção aqui para você entender que essa é uma das situações. Talvez você já tenha visto uma frase assim que tinha um A perdido lá no meio, você não entendeu nada. Por exemplo, o verbo ver. Ele é o verbo ver, que é o ver do português. Por exemplo, eu poderia dizer, vi meu pai. Né? Vi meu pai ontem, por exemplo. Vi meu pai. Não tem nada entre o verbo e meu pai, a pessoa, certo? Em espanhol, he visto a mi padre. Vi a mi padre, ¿no? Entonces, lleva la a también. Então essa é também uma das situações que a gente utiliza a, ou o a. La preposição a. E claro, né, gente? Lembra que a, artigo feminino do português, a escola, em espanhol se diz la. Então, esse é o mais clássico ainda. Cuidado para não utilizar a no lugar de lá, do que seria do espanhol, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Me diz o que você achou, se tá tudo bem. Me conta se já aconteceu alguma situação que você viu uma frase aí, não entendeu a. E vamos treinar? Coloca aqui uma frase utilizando voy a um lugar, não? Ou nos vamos a tal lugar. Acho que essa é a maneira mais fácil da gente treinar esse a aí. Então usa uma frase aí, faz uma frase para mim com o verbo ir, preposição a e um lugar ou uma ação que você vai fazer aí, tá bom? Coloque nos comentários e eu te ajudo aí, se tiver alguma coisa errada, eu te ajudo a corrigir, tá bom? E estamos aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Já curtiu? Se você curtiu essa aula, realmente, então larga o joinha aí, se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder as notificações e pense em alguém para compartilhar essa aula aí, que eu tenho certeza vai fazer diferença, vai fazer muita diferença na sua vida. Ajuda as pessoas a não ficarem mais loucas com la A em espanhol. Sim, então é isso. Se vejo nos próximos vídeos. Um beijo, tchau e hasta luego.